Olá a todos, meu nome é Paulo Coraza, eu sou consultor da PSW Digital e aqui nós vamos falar sobre jornada do cliente. A ideia é conversar um pouquinho sobre a PSW Digital, como que a gente está posicionado e como que a gente entende que essa jornada pode ser desenvolvida e entregue para os nossos clientes. A PSW Digital é uma empresa de consultoria de gestão e tecnologia. Temos mais de 100 especialistas, não só na área de negócio, como na área de tecnologia, capazes de entregar todo o contexto, todo o conjunto de soluções que são necessárias para a criação de uma jornada. Temos mais de 20 anos de experiência, não só no desenho de soluções, mas na implementação e suporte, e hoje atendemos mais de 40 clientes. A ideia aqui é mostrar como que a PSW Digital entende a transformação e como que ela pode ser feita junto com o cliente. A PSW Digital possui uma gama de serviços bastante ampla, desde a digitalização de processos, SOA Enterprise Architecture, Big Data Analytics, práticas SAP, e hoje nós vamos falar um pouco mais de produtos e soluções digitais, onde a gente encaixa aqui essa jornada CX, que é Customer Experience, é como nós chamamos esse serviço. Bem, qual é a motivação, o que motiva as empresas a construir uma jornada do cliente? Tá? Então, todos os nossos trabalhos que já fizemos nesse sentido de digitalização de processos, um plano diretor digital, ele sempre busca, dentro desse contexto de jornada do cliente, trabalhar alguns grandes motivadores. Por exemplo, revisar as promessas, né? Sejam elas novas ou não, e avaliar como estão sendo entregues, ou seja, o que a minha empresa promete para entregar ao cliente e e como estou realizando, como estou fazendo essa entrega. Dentro desse contexto, nós estamos falando de digitalização das operações para alcançar eficiência e eficácia. É um grande motivador. Opera novos canais, né? Quem já opera em loja, opera pelo e-commerce, abrir novos canais digitais muito práticos hoje em dia, marketplaces, enfim. Cada uma dessas novas ações exige muito cuidado e muito critério para não correr tantos riscos. Então a ideia é potencializar a receita, mas com bastante um gerenciamento de risco bem calculado. E por último, e não somente, a questão de omnichannel, ou seja, a empresa já entende que é capaz de entregar uma promessa muito bem consistente, operando vários canais, mas agora dando uma personalização da experiência e potencializando resultados. Então, esses são alguns dos motivadores que nós conseguimos elencar aqui para motivar um projeto típico de jornada do cliente. Quais são os agentes da jornada do cliente? Aqui nós temos dois grandes grupos, né? Primeiro, os agentes em si. A jornada do cliente trabalha com o conceito de fornecedor-cliente, né? Dentro de uma cadeia de valor, a gente tem várias etapas dessa cadeia de valor e elas acontecem sempre onde um fornece, o outro consome, o outro compra e assim sucessivamente. Dentro desse contexto também, nós podemos trabalhar com o cliente interno, ou seja, uma empresa por si só tem uma área de atendimento, por exemplo, a área de tecnologia, ela tem seus usuários, as pessoas dentro da empresa, gerando demandas para ela. Então, a área de TI é fornecedora da empresa, da área de negócio, e ela atua como um conceito de cliente interno. Tá? Dentro desse conceito de cliente, a gente estabelece uma classificação, um entendimento de quem é a persona, quem é esse cliente personificado que nós estamos falando. É o cliente que escolhe, é o cliente que decide, é o cliente que paga, que financia, é o cliente que consome, que utiliza os recursos, é o cliente que gerencia toda essa operação, ou é um stakeholder, ou seja, uma pessoa que tenha poder dentro da empresa, poder de decisão, poder de influência. Então, uma persona tem que ser muito bem entendida nesse contexto. E falando da cadeia de valor, nós entendemos que esse processo de jornada do cliente, ele cabe tanto para a indústria, em sua relação com o varejo, com distribuidores, no conceito aí de marketplace, são os sellers dentro do processo, prestadores de serviços financeiros, por exemplo, logísticos, e esse conceito todo pensando em atender o cliente consumidor final. Tá? Tanto no ambiente B2C, de varejo, um ambiente B2B, entre empresas, num ambiente que trabalha com processos governamentais, atendimento a instituições, ou no X2X, que a gente chama que é todos para todos, por exemplo,
num ambiente onde o cliente vende para o cliente consumidor final, existe uma governança implícita dentro disso. Então, essas alternativas de cadeia de valor combinadas com os agentes é que estabelece o início da discussão da cadeia de valor. E qual a missão da jornada do cliente? O que norteia todo o trabalho de uma jornada? Então, eu gosto muito dessa frase, que a jornada do cliente se traduz como atender bem, é cumprir sempre as promessas feitas, dentro da melhor experiência. Então, atender é bem amplo, a gente vai ver bastante sobre isso daqui adiante. Mas esse atendimento tem que saber cumprir as promessas consistentemente, né, dentro da melhor experiência possível do cliente. E aí é que a coisa começa a complicar, porque o que a minha empresa promete? O que eu digo para o meu mercado? Esse é o desejo que o cliente tem? Eu estou falando com o cliente certo? Eu estou falando da forma certa? E uma vez que eu prometi para esse específico cliente, para essa persona, eu consigo entregar? Então, são perguntas que têm que ser continuamente feitas. E aí a gente olha um pouquinho sobre o que é uma promessa, né? A promessa é uma combinação de vários fatores. Por exemplo, eu estou prometendo que eu tenho variedade em produtos, eu tenho conteúdos e serviços disponíveis para consumir esse produto. Eu tenho multicanais, eu tenho vários canais onde eu posso atender, loja, web, WhatsApp, telefone, carta, enfim, retira, várias opções que existem hoje em dia. Eu estou oferecendo estoques, eu estou oferecendo disponibilidade, eu estou oferecendo pagamento facilitado, conveniências, né? E isso tudo construindo uma grande oferta, as melhores ofertas do mercado, né? Eu vou entregar rapidamente, eu vou trocar tudo que o cliente precisar. Eu vou ter um trabalho pós-venda, um atendimento, principalmente na área B2B, é muito importante isso. E a promessa é que tudo você precisa tem aqui, né, com um só clique, para buscar ou atender o cliente de forma plena. Essa é uma estruturação de uma promessa que nós vamos, durante o processo de jornada, entender um pouco melhor onde cada parte aí, cada pedaço, cada elemento desse impacta no desenho de uma missão de jornada do cliente de sucesso. Contudo, né, toda promessa tem seus furos, né? E onde que estão esses furos de promessa? Então, se a gente, nos projetos que nós desenvolvemos, existem algumas etapas de discussão sobre como o cliente está sendo visto hoje, que tipo de problema ou de desafio a empresa enfrenta. A gente sempre vê a questão de site e loja, né? Esse é um assunto muito antigo, acho que todo mundo já deve ter vivenciado como cliente ou como empresa, né? Que é a questão de a loja não bater o preço do site, o vendedor na loja não ter toda a disponibilidade de informação para atender o cliente de forma plena, né? Ele compra no site, mas não consegue trocar na loja. Ou eu vi um armário, né? Isso aconteceu até comigo, eu vi um armário e gostei muito, mas eu queria entender melhor como é que era a estrutura dele, perceber, bater na madeira, ver se era de verdade o armário. E aí eu decidi comprar, mas a instalação desse armário só podia ser feita pelo site. E detalhes técnicos que muitas vezes a loja não tem, ou que o site não explica direito, você tem que a loja entender. Ou seja, tudo isso que você oferece no site e na loja, a comunicação, né, que você estabelece com o cliente dizendo o que ele pode consumir, o que ele pode esperar, tanto dos seus produtos e dos serviços, ela tem que estar muito bem alinhada. E esse alinhamento nem sempre é verdadeiro. A gente tem a questão de franquias, por exemplo, onde você compra um produto numa loja, achando que pode trocar ou pode ter o benefício de ter comprado e ganhar pontos e trocar e usar numa outra loja, embora seja da mesma bandeira, isso nem sempre é possível. Normalmente não é possível, tá? Isso é um problema de expectativa não atendida. Então, isso que eu chamo de furo da promessa. É a expectativa do cliente não atendida, né? E a expectativa é uma coisa complicada, porque você pode prometer algo e vira expectativa. Se você não entrega, você pode dizer, o cliente entendeu mal. Pode ser, mas é ele que vai sofrer com as consequências, tá? Quem nunca, né, falou sobre o infelizmente, né? Infelizmente, o senhor comprou no site, mas não pode retirar na loja. Aqui na loja eu não posso mexer no pedido, só pelo site, né? Desconto só no Pix. Cara, eu não uso Pix, por exemplo, né? Eu consumo razoavelmente bem, né, em loja, tudo, e eu não uso. Meu Pix fica em casa, no meu computador. Então, não é algo que me encante, tá? Não dizer que eu seja cliente desse tipo de processo.
Ou então você faz um pedido e esse pedido foi cancelado porque o pagamento não foi autorizado e você não ficou sabendo, você achou que estava tudo certo, né? Ou quando você vai falar com o saque, né? Tem aquelas velhas mensagens do saque que não consegue te atender. Então, essa questão, por exemplo, da logística, né? Que o pedido está a caminho, mas o cara não tem informação porque a empresa de logística não passou a informação para ele, enfim. Esses são os furos da promessa. E cada vez que acontece um furo de promessa, a gente sabe que as coisas podem não dar muito certo para o negócio. Quando a gente fala do ambiente B2B, não é diferente, tá? Esse ambiente B2B, a gente tem um outro tipo de relação, outro tipo de como se diz, enfrenta questões diferentes, mas não muito diferentes, no ponto de vista de como as coisas acontecem. Então, tudo que gera atraso, recusa no recebimento, tudo que a gente sabe de ouve falar de pendência financeira, em geral é causado por essas dificuldades da gente entender uma mudança de processos dentro da empresa, um entendimento errado de uma política, de uma regra, enfim. É, o grande desafio é saber se a gente realmente entendeu todas as demandas e se a gente consegue entregá-las. Bom, e como ficam os clientes, né? Como que o cliente reage ao longo de uma experiência, né? Ao longo de várias experiências dentro do teu contexto, dentro da tua empresa, da tua marca, né? Então, a gente sai daquele cliente que gostou, mas podia ter sido melhor, ele tem dúvida, ou ele percebe que, puxa, podia ter pesquisado mais, eu não estou satisfeito com o que foi entregue. Então, esse nível de satisfação vai caindo, ele vai se deteriorando na medida que a gente vai tendo experiências ruins, né? Então, até chegar um ponto, né, que o cliente está tão pé da vida com você, tenta falar com você, não consegue resolver, usando os canais que ele tem à disposição, ele desiste de você. Essa é a pior coisa que poderia acontecer, o cliente desistir da nossa empresa. E o que é ruim para o cliente, o impacto é sentido nos resultados. Então, se a gente faz uma análise de causa raiz, por exemplo, de por que as coisas acontecem, né? Por que o cliente ficou insatisfeito conosco, ele deixou de comprar. Então, quando eu tenho uma venda perdida, seja ela medida ou não na empresa, muitas empresas não medem as vendas perdidas, né? Você tem uma loja de varejo, por exemplo, que tem uma medida de fluxo de entrada de pessoas e ela tem uma média de conversão que ela conhece. No momento que ela percebe que tem algum problema de atendimento, ela percebe que a taxa de conversão diminui, né? A recorrência do cliente na tua loja diminui, a forma como ele compra diminui. Isso tudo vai impactando não só na margem do produto, nas vendas, em cima na margem, porque o cliente acaba percebendo que ele só tem uma boa experiência quando ele vê um preço barato. De outra forma, ele prefere comprar em algum outro lugar, já que o preço é o mesmo. Então, quando eu tenho um balizamento de preço, eu começo a ter problema de margem, né? E, ou quando eu tenho algum problema de execução de entrega, eu começo a ter custos, né? Seja ele um custo direto, seja ele reentregando, tratando uma devolução, tendo que dar um vale-agrado, isso é muito comum hoje em dia, né? E você tem uma experiência ruim, a empresa te dá um desconto para você voltar a comprar. Isso tudo gera uma série de custos, gera desencontros, e esses custos refletem no custo da operação, né? Então você tem queda de vendas, você tem queda de margem, você tem prejuízo operacional, perda de market share, baixo crescimento, ou seja, esses resultados bem monitorados vão mostrar para a gente onde que a gente pode ter ganhos e onde que a gente deve dar o foco necessário para a mudança. É aqui que a gente acha o recurso para investir em projetos desse tipo. E por que ocorrem esses problemas, né? Por que eu não consigo entregar a minha promessa? Então, a gente dividiu aqui em 4 grandes grupos, tentando elencar. Quando a gente pega análise de causa raiz, a gente faz uma discussão dos problemas, entende cada problema, a gente acaba classificando esses problemas dentro de 4 grandes grupos, que eles respondem por maior parte de todos os problemas que a gente tem. O primeiro deles é falta de informação e qualidade nos dados. Ou seja, eu tenho uma informação na loja diferente da do site, ou a informação está incompleta, ou ela está errada, ou ela não existe simplesmente.
Então a gente sabe muito bem que quando você não tem informação, você infere, você trata de uma maneira não empírica e não concreta. E isso realmente muda muito a forma de executar. O segundo bloco, o segundo pilar aí é a falta de integração entre o site e a loja, entre as empresas, entre os departamentos, né? Ou não estou usando tecnologias que poderiam facilitar muito isso. É, então a solução dos problemas está em identificar onde é que eles ocorrem, né? E como resolvê-los. Então a gente classificou esse segundo pilar dessa forma, essa falta de integração ou tecnologias ausentes. Nós vamos ver um pouquinho daqui para frente, um pouquinho mais sobre isso. Muito comum a gente ver processos inadequados. Então, o cliente vai tentar trocar alguma coisa, ele percebe que a troca não é possível. Então, por quê? Porque não foi desenhada essa troca, não foi desenhada, não foi pensada. Muitas vezes ela é possível, porque tem empresa que faz. Então, a ideia é tentar entender por que ela não foi pensada. Ou muitas vezes ela está desenhada, mas a empresa implantou errado e a equipe está despreparada. O desencontro de informações entre o vendedor e o gerente da loja, o atendente do saque, o desenho do próprio site às vezes nos impõe ou nos infere em cometer erros. As políticas são refletidas muito aqui, que é o meu quarto pilar. Política desalinhada. Por exemplo, se o vendedor da loja ele não vende porque ele não ganha comissão. Então, se eu tenho uma estratégia de multicanalidade, uma estratégia de omnichannel, onde meu cliente pode e quer onde ele quiser, eu tenho que desenhar muito bem essa política, eu tenho que sustentar essa política com processos, com tecnologia, com informação. Basicamente, esses 4 pilares integrados, eles se colaboram e se interagem de forma conjunta. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Bom, dito isso, é essencial que a gente conheça esses gaps, né? Então, quando a gente expande um pouco essa discussão, a gente vai tentar achar dentro da organização situações comuns que a gente fala, realmente minha empresa tem esse problema, ou comete essa dificuldade, tem esse desafio, essa dificuldade. Então, ele é um foco de mudança, né? Então, eu tenho meus sites, meus apps carentes de funcionalidades. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa e não consegue. Ah, isso só no site, ou isso só na loja, ou isso só por telefone. Então, assim, se você tem realmente uma política de que seu cliente quer fazer um autoatendimento e você quer reduzir custo operacional, você tem que oferecer solução, funcionalidade para ele no site. Não tem como, tá? Ou no app. A visão do cliente muitas vezes é desconhecida. Então, o vendedor vai vender alguma coisa para o cliente, ele não consegue vender direito, ele não consegue fazer um bom negócio com o cliente porque ele não conhece. Muitas vezes o cliente tem um bom crédito, ou ao contrário, o cliente não tem crédito. Isso é muito comum na área de B2B. Né? O cliente não tem crédito e você está achando que está fazendo um bom negócio, ou está deixando de fazer um negócio, ou está fazendo um negócio errado por não conhecer o cliente. Né? Aderência de informações analíticas, ausência de informações analíticas, ou seja, faltam alertas. O meu pedido vai atrasar? Será que eu tenho como saber antecipadamente? Problemas acontecem, isso não é inevitável, mas eu posso me preparar para esses problemas. E assim por diante, a gente vai avaliar aí vários problemas de informação que a gente tenha, seja ausência ou seja erro, tá? O segundo pilar ali, a gente estava falando de integração. Então, meu site está bem integrado com o meu RP, com o gestor de pedidos, o OMS, o sistema de gestão de pedidos, a minha logística, meus parceiros. Está todo mundo integrado, está todo mundo falando a mesma língua. Essa integração ela é sincronizada suficientemente para mim não ter problema, né? Essa integração muitas vezes ela é feita de forma ad hoc. Eu costumo chamar de modelo espaguete. É arquivo para lá, arquivo para cá, né? A gente chamava antigamente de DPC, DPL, né? Disquete para cá, disquete para lá. Hoje em dia não é muito diferente. Às vezes a gente, está integrado com o WhatsApp, meu cara manda um arquivo, anexa. Esse arquivo está perdido, ele não está integrado na minha plataforma. Ele é um arquivo que alguém tem que entrar no WhatsApp e ler, um humano lê isso. Será que é a melhor forma de fazer? A gente já viu muitos problemas com esse tipo de coisa. Então, a falta, por exemplo, de uma tecnologia de barramento, de integração, de monitoramento, provoca esse tipo de desalinhamento e descontrole, né? A gente fala de processo. Boa parte das empresas tem baixa maturidade em processos. Os processos são desenhados, mas não são documentados, não são automatizados, não são mantidos de forma coerente. E aí acaba gerando informalidade, uma baixa proatividade, as pessoas não sabem o que fazer, então não faz, para não errar, né? E isso impacta muito na política, né? A questão de normas e políticas do cliente. Então, a questão de se o cliente é da marca ou é do canal.
ele pode tudo naquele canal, mas quando ele vai para a loja ele não pode nada. Então ele é cliente de quem? Da marca do canal, né? As políticas comerciais engessadas, comissionamento, questão fiscal, isso atrapalha muito a operação, principalmente das franquias, a questão de loja e site, né? A gestão de visão fica prejudicada porque você não tem visibilidade operacional. Então você não pode atuar e agir sobre os problemas diretamente. E muita falta de integração entre parceiros de negócio, sejam eles logísticos, sejam de serviço, seja de serviços financeiros. Então esse mapa de gaps a gente precisa conhecer muito bem. E onde que esse mapa fica importante? Quando a gente começa a conhecer a jornada, os elementos da jornada que não vamos ver daqui a pouco. Então vamos lá. Como que a gente faz para entregar a jornada? A gente lembra que a gente comentou sobre quem é a persona, né? Quem é o cliente que a gente está querendo focar, seja ele interno, seja ele externo, seja um cliente em geral. A gente começa por aquele mais crítico, ou aquele que está mais precisando de ajuda, ou aquele que traz mais retorno para a empresa. Então esse a gente não pode errar de jeito nenhum. E assim por diante, né? A gente vai do que traz mais impacto e retorno para a empresa, tá? A gente tem que conhecer os atributos desse cliente, como é que ele toma a decisão. E aí entra a questão do que a gente chama de momentos da verdade. Ou seja, a empresa tem um momento que a gente quebra em 5 grandes momentos, tá? Isso pode ser adaptado em caso a caso, mas em geral a gente tem esses 5 momentos, que é o momento que a empresa faz a demanda, ou seja, ela dá a promessa, ela comunica a promessa, o cliente é impactado por ela, seja através dos canais, dos dispositivos. Então a gente tem uma lista de dispositivos e canais de atendimento, de interação, né, que a gente usa para chegar ao cliente, o cliente poder chegar à nossa empresa. Depois ele toma a decisão, ele escolhe, ele decide, aí ele paga, transaciona, né, tem um pedido na mão, espera receber o pedido. Então você tem o serviço de entrega, o serviço de suporte. E depois disso, a avaliação que ele faz do teu site, da experiência, eu digo, e isso é um círculo, né? Um círculo contínuo, que pode começar a partir do momento da demanda ou pode se tornar algo mais rápido, quando você consegue, por exemplo, o cliente rapidamente, nem pesquisar tanto, já vai na sua loja direto. Então esse ciclo é dinâmico, tá? Então nós temos que saber quem é a nossa persona, quais são esses momentos da verdade que a gente está lidando, que cliente é esse, quais atributos que ele usa para tomar a decisão, para ter a vida dele, né, para interagir, quais ferramentas a gente vai usar e, no final do dia, quais os conteúdos, sistemas de transações e dados a gente vai ter para poder fazer esse processo melhor. Então, essa é a dinâmica de entrega de uma jornada. Tá? A gente comenta muito que a jornada ela não é única, né? Ela tem que ser única no sentido do cliente se sentir único lá dentro. Como eu gosto de comentar sobre o dentista, né? Todo mundo tem o seu dentista, normalmente a pessoa vai no dentista e o dentista resolve o problema dele como uma maneira única, né? O meu dentista, ele cuidou do meu dente. Na verdade, ele aplicou procedimentos padrão, totalmente padronizados, e ele é muito criterioso nisso, né? Ele tem que fazer o procedimento padrão, mas a forma como ele aplica esses procedimentos padrão, ele mostra que você está sendo o cliente, é o cara, eu estou sendo atendido pelo meu dentista. Dificilmente as pessoas mudam de dentista, né? Isso não acontece só nesse contexto, mas é muito, muito nesse sentido, tá? Que é o que eu falo da experiência única. Vamos ver um pouquinho agora de como essa entrega pode ser construída. Bom, como é um projeto de jornada? A gente quebra em 4 etapas, tá? Primeira etapa, a gente seleciona as oportunidades e mensura os benefícios. Então aí eu vou entender onde que eu vou aplicar esse conceito, onde é mais relevante para a empresa. E essa oportunidade de mudança, ela precisa se autofinanciar. É importante que você entenda o benefício que ela vai gerar. Pode não ser um benefício apenas financeiro, mas precisa ter um resultado financeiro para justificar, ou eventualmente esse resultado vai vir a médio e longo prazo. Obviamente que nem tudo é curto prazo, mas é importante que nessa etapa você saia dali com uma visão clara do que você precisa fazer. E nós usamos uma série de técnicas aí, como identificação da persona, mapa de empatia, toda a exploração de oportunidades, exist to be, ou seja, os gaps. Isso tudo é um trabalho de consultoria, mas um trabalho focado naquele problema específico que a empresa tem. Tá?
A segunda etapa, a gente constrói a jornada em cima daquilo que a gente decidiu na primeira etapa, ou seja, a gente já sabe quem é o persona, a gente já tem uma ideia de tipo de problema que a gente quer resolver, a gente dá uma mergulhada no passo a passo de como seria esse atendimento, como seria essa relação desse processo, desse tipo de venda que a gente vai fazer, né, da jornada, discute os momentos da verdade, a gente chama de momento wow, que é aquilo, a cerejinha no bolo, ou seja, como é que eu trago isso para um processo de encantamento do cliente, tá? Então a gente usa técnicas de design thinking, de uma série de outras atividades aí em conjunto, tá? E tudo isso, ele vai exigir tecnologias, vai exigir recursos, né? Então a gente testa se aquele recurso que a gente está achando que vai fazer sentido, se ele é viável ou não. Então a gente tenta testar um pouco as ideias, ou seja, não, vou pôr um robô atendendo o cliente na loja. Faz sentido isso? Quão complexo isso é? Né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante alguns exemplos de como que a gente trata isso, mas a verdade é, eu posso ter grandes ideias, mas eu não posso viajar na maionese. Essa é a ideia. Eu não posso ficar fazendo turismo tecnológico. E quando a gente consegue enxergar realmente uma solução, algo que possa mudar aquele contexto, mesmo que minimamente, a gente tenta testar, a gente faz um MVP, que a gente fala. A gente tenta testar essa ideia, seja um processo novo, seja um aplicativo novo, seja uma integração nova, a gente testa para ver se dá resultado. Isso é muito provável, muito bom de acontecer. A terceira etapa é definir requisitos para entregar a proposta, tá? Entregar a jornada. Esse trabalho ele pode ser feito logo enquanto você faz o MVP, você já pode avançar, normalmente se faz isso. E você vai fazer um mapeamento de processo, você vai discutir um pouco mais a tecnologia, você vai desenhar um pouco mais as coisas, para tangibilizar aquilo e para poder mensurar que a próxima etapa é um roadmap de implementação, ou seja, por onde eu vou, quais as etapas que eu vou cumprir, quais as fases, quanto cada fase vai me custar, quanto que eu vou ter de retorno em cada fase, para mim desenhar um mapa de mudança. Tá? Então, esse projeto, ele tem todas essas nuances, obviamente que tem um detalhamento maior que a gente tem, ele tenta criar uma agenda de transformação, uma agenda para entregar essa jornada. Tá? A gente costuma gastar entre 6 e 12 semanas, vai depender muito da maturidade, vai depender muito do quão a empresa já tem domínio das suas dificuldades. Então é um projeto rápido, um projeto de tiro rápido, e a ideia é fazer coisas rápidas para ter agilidade na entrega. Tá? E, novamente, depois a implementação vai depender daquilo que se espera de implementar. Vamos ver alguns exemplos do que a gente chama de jornada, né? Esse é o mapa de jornada, o mural da jornada. A gente procura documentar em formatos grandes, é um mural grande, realmente um mural de parede, um mural de banner que você constrói, né? Usando recursos aí de gráficos, mas é interessante porque você tangibiliza as ideias, né? Esse é um exemplo de uma jornada de consumidor que nós fizemos para uma empresa de moda, e ela tangibiliza cada etapa, cada grande momento, ela tenta quebrar, aqui a gente quebrou em estratégias, né, de entrega, ou como que cada estratégia era feita. Aqui era um cliente, distribuidor e revendedor, e tinha um consumidor na ponta, então eram 3 elementos aqui sendo analisados. A gente descreve um pouco da experiência, do resumo dessa experiência. A gente estabelece ali que tecnologia está sendo aplicada, fala um pouquinho da persona, ou seja, esse mapa é um mapa de comunicação, é um mapa para comunicar como que essa jornada tem que ser. E aí, obviamente que a gente tem uma versão digital bem interessante, porque ela pode ser distribuída dentro da empresa e funciona como um endomarketing, funciona como uma ferramenta de comunicação, tá? E do lado aqui as iniciativas, as tecnologias que a gente entende, o aplicativo, como é que ele é. E na verdade, quando você constrói, você tem uma noção de quais as dependências que essa jornada tem para ser entregue. Né? E você cria as fases a partir daí. Tá bom? Esse é um outro exemplo de jornada on-off-on. Aqui a gente desenha, basicamente começa a discutir. Isso é um case de uma indústria de eletroeletrônico, onde ele estabelece se ela vai vender o eletroeletrônico pelo site ou pela loja, e cada grupo, cada estratégia, ela estabelece onde que o cliente compra, onde que ele retira o produto, onde ele paga, onde ele recebe a nota, de onde vem o estoque, se o estoque vem de um centro de distribuição ou vai estar na loja à disposição dele, ou as duas coisas. Tá? Então aqui é um primeiro passo para se discutir
o grupo de impacto, né? Muitas vezes a empresa tem a operação funcionando, ela precisa fazer uma revisão na estratégia. E esse mapa, obviamente que tem um detalhamento por trás dele interessante, que é quebrar um pouco mais os processos, descrever um pouco mais as políticas e as regras, comissionamento, entra um monte de coisa aí, tá? Mas essa visão on-off-on é bem interessante. Você começa comprando online, passa pela loja, que seria o offline, que não necessariamente a loja está offline, mas é um conceito de fisicamente a pessoa ir na loja, e volta terminando a jornada dela no site, na internet e no celular. Ou tudo ao mesmo tempo dentro da loja. Então depende muito do que você vai desenhar como jornada, como promessa de entrega. Aqui falando um pouquinho sobre a discussão da jornada em cima da persona, a gente tem um conceito que é uma técnica que chama mapa de empatia. Esse mapa de empatia ele tenta é, colocar o sapato do cliente, que a gente diz, né? Se colocar na situação dele e falar como é que esse cliente pensa, como é que ele age, o que que ele fala, o que que ele responde, o que que ele entende do processo que está sendo falado, como é que ele reage em relação às nossas promessas, tá? Então, isso é feito em grupo, cada grupo responde pelo conhecimento que a empresa tem, e aí é que começa os gaps, né? A gente fala assim, o quanto você conhece do seu cliente, como ele faz, como ele atua. E aí a gente está falando de grupos de clientes, grupos de persona, grupos segmentados, regionais, enfim. Tem um estudo interessante para ser feito antes, né, de preparação, para poder responder o mapa de empatia. Mas ele dá resultados muito interessantes, a ponto de você dizer, nossa, meu cliente pensa isso de mim, através de pesquisas. Aqui você pode fazer pesquisas de marketing também. Aí a empresa normalmente tem essas pesquisas, a gente consome essas pesquisas. Isso ajuda muito na discussão da jornada ideal. Tá? Esse mapa de viabilidade de iniciativas é interessante. No momento que você discute, por exemplo, eu vou numa loja colocar se falava muito de espelho virtual, né? Que a pessoa se vê no espelho e se vê na roupa. É uma ideia ainda bacana, interessante, mas é viável, né? Você tem 200 lojas, você vai ter 200 vezes 3 espelhos, 600 espelhos, cada espelho custando X mil dólares. Quer dizer, é um investimento interessante. Será que vale a pena? Vai dar a conversão que a gente quer? A ideia é bonita, mas será que ela se paga, né? E a mesma coisa usar inteligência artificial, usar mecanismos de venda remota, entrega remota. O cliente pode retirar onde ele quiser, na hora que ele quiser. Isso tudo tem custo, né? Então vale a pena, faz sentido para a empresa ter, a margem do produto paga essa, essa, esse capricho, né, para atender o meu cliente. Né? Então esses dois elementos ajudam muito nessa discussão. Esse mapa é interessante, é um mapa de funcionalidade, né, que é muito comum. A pessoa, não, vamos fazer um app assim para atender o cliente, ou fazer um atendimento remoto, e como é que ele vai ser? Então, aqui é uma forma de tangibilizar um pouco mais o que é uma funcionalidade, em que momento a gente pode implementá-la, todas têm que ser ao mesmo tempo ou não. Então, esse é um exercício que foi feito de um aplicativo para autoatendimento de cliente na loja, na verdade, você tem que entender que ele pode usar isso na loja, usar em casa, onde é que ele está usando, com assistência de alguém ou não. Então, isso tudo vai depender de como você desenha a jornada. E é interessante porque ele serve realmente de apoio de vendas, ele pode concluir pedido, ele não pode. Então, muitas vezes a gente vê aplicativos muito interessantes, mas na hora que você quer fazer um pedido, uma solicitação, ele não permite. Então, ou não foi pensado, ou simplesmente ele vai ser entregue daí para frente. Então, você faz a promessa de acordo com a realidade de cada caso, tá? Por exemplo, aqui, esse é uma jornada, um roadmap da jornada, ou seja, cada caixinha dessa é um projeto, é uma iniciativa, é organizada em forma de áreas, né? Cada área validou essa iniciativa e ela contribui com as ondas de implementação. Então, na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, você tem que ter projetos entregues, aplicativos entregues, integrações feitas. Então, isso tudo tem que combinar com a jornada de outras aplicações, de outros projetos que a empresa tenha. Então, isso é muito útil para o CIO, para o diretor de tecnologia, para os diretores da empresa entenderem até onde eles podem alcançar o resultado de vendas, até onde eles podem alcançar o resultado operacional, mas todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Então, quando um projeto desse, como uma ideia dessa é colocada em prática, você tem que provavelmente preparar a empresa para as novas etapas, e essa transformação, que a gente chama de um mapa de transformação digital, ele dá essa visão. Tá? Então aqui foram vários projetos, alguns iniciados imediatamente, outros já estavam em andamento, e esse mapa serve para inclusive comunicar a empresa como é que está andando, sempre com PMO, sempre com uma
uma gestão bem integrada de tudo que acontece, tá? E aqui não são só projetos da jornada, são projetos da jornada combinado com projetos que a empresa já toca ou já tocava internamente, tá? Eu falei de MVP, e esse é um caso bem interessante de MVP, foi um projeto interno de uma área de uma empresa de indústria de aço, que ele vendia, né, o aço, fazia cotação. Então aqui tem a empresa fazendo cotação para um cliente externo que está comprando um determinado tipo de aço especial que precisava ser configurado. Então eles demoravam até 30 dias para entregar uma proposta, né, responder um pedido de fornecimento, uma consulta de fabricação, se eles eram possíveis ou não fazer isso. A área técnica que fazia essa consulta e passava para o sistema de vendas. E o time de vendas fazia a proposta para o cliente. Então isso aqui era típico de um processo interno, né? E foi criado esse aplicativo muito rapidamente, usando inteligência artificial, usando uma série de tecnologias de integração, de analytics aí, para chegar numa resposta. Ou seja, você falava com o aplicativo ou mexia as barrinhas aí dos componentes da fórmula que o cliente final pedia, e essa fórmula era variável, ou seja, esses elementos químicos que aparecem aí, eles eram flexíveis, ou seja, dependendo da solicitação que era entregue por papel, era um PDF, o sistema lia esse PDF e montava quais elementos, quais processos seriam ser tratados. Em função dessa montagem, ele criava uma pesquisa, ela pesquisava 4, 5 sistemas diferentes, é um case bem interessante, e que gerava em minutos uma resposta que demorava 20, 15, 10, 15, 20 dias, dependendo muito da complexidade da disponibilidade da equipe para responder. Então, esse era um caso de vendas com tratamento interno. E foi um MVP muito barato, feito em 6 semanas, e deu um resultado bem interessante. Depois ele evoluiu para outras fases, outras versões. Tá? Bom, quais são os benefícios que se espera de uma jornada? Obviamente que você faz a jornada com um objetivo específico de ter algum ganho. Então, o ganho mais objetivo é realmente aumento de venda, aumento de cliente, conversão, ticket médio, recorrência. E aí já numa visão mais global, ou seja, não estou esperando aumentar a venda da loja, estou esperando aumentar a venda do negócio. Tá? Então, se eu combino loja com site em uma jornada mais inteligente, espera-se que o cliente possa decidir não comprar por um canal ou por outro, mas a venda total tem que crescer. Não adianta eu gastar dinheiro para não crescer. Então, essa é uma lista de benefícios que se vê em projetos desse tipo. Nem todos são entregues na mesma jornada, na mesma condição, no mesmo tempo, mas são situações onde você diz assim, bom, por esses benefícios eu justifico um projeto interno da minha jornada. Essa é a ideia dessa lista aqui, tá? Seja atendendo melhor, seja gerando receita nova, seja reduzindo o custo, que em geral são os 3 grandes pilares. E um quarto seria redução de risco ou um go-to-market, uma expansão para uma área que o resultado virá a longo prazo ou a médio prazo, um posicionamento de mercado, enfim, depende muito do caso a caso, mas esses são exemplos de benefícios para uma jornada de cliente. Vamos ver um pouquinho aqui. E existem benefícios indiretos, né? Claro que o negócio é que vai determinar se uma coisa vai acontecer ou não, em geral é assim. Mas, por exemplo, para o CIO, para o CTO, para a área de tecnologia, qual o valor de uma jornada? Além de toda a entrega que ela vai se propor a fazer para o cliente final, existe ainda uma gestão interna das demandas que vão surgir dessas entregas. Então, a jornada ajuda muito a conciliar os projetos que já estão acontecendo com novos projetos e facilitar patrocínio das áreas de negócio, facilitar a aceitação, as aprovações, as priorizações, porque o dinheiro é curto, então a gente tem que saber priorizar por onde eu vou. Então, se eu tenho que parar algum projeto, ou se algum projeto grande vai impactar na minha jornada, eu preciso segurar ele um pouco. Enfim, essa é uma agenda de TI que fica muito bem gerenciada quando eu tenho uma jornada bem desenhada. E é legal porque a jornada vem da área de negócio, em geral, então é o cliente que está pedindo, é o cliente final que está pedindo, né, a área usuária. Então ele é o principal interessado em garantir que isso suba para uma área de gestão, numa área de diretoria, numa área de C-level, para que as decisões sejam tomadas. Nem sempre os projetos chegam a conhecimento do C-level, mas isso é uma oportunidade que isso aconteça, tá? E aí as coisas tendem a melhorar muito. Além de toda uma adoção de metodologias que são bem interessantes, né? Que a gente costuma usar, que a empresa já tenha, ou introduzir essas novas metodologias de entendimento, de desenho, de solução, enfim.
Então a gente falou muito da jornada, a gente falou muito de componentes de tecnologia, de projetos e tudo mais. E a PSW Digital entende que essa jornada de transformação tem um caminho, tá? Um caminho evolutivo. Esse caminho é interessante porque a gente fala muito de digitalização, mas ele tem um trabalho de entendimento de como a tecnologia pode ajudar nos negócios, depois automatizar e tornar esses processos mais eficientes, trabalhar a informação a nosso favor, né, com analytics e usar tecnologias cognitivas, coisas mais complexas. Muitas vezes a gente não sabe como subir essa escadinha, como fazer essa evolução. A jornada ajuda muito nisso. A jornada ajuda muito a gente criar essa jornada de transformação digital baseada no cliente final, baseada num elemento mais importante da empresa, que é o cliente. E nessa jornada, para construir essa jornada, a gente conta com várias alianças tecnológicas, que são soluções de parceiros que nos ajudam a fazer a entrega desses aplicativos, dessas integrações, de toda a capacidade informacional, toda a capacidade tecnológica que a gente tenha. E, e principalmente, por exemplo, SAP, né? Boa parte da gestão de uma empresa está galgada no RP, no SAP. Muitas empresas. E não só isso, a gestão de processos, a gestão analítica, integração de sistemas, tudo isso se entrega através dessas soluções que a gente tem certificação, como a gente falou lá atrás, experiência não só na área de negócio, como na área de tecnologia. E essa transformação digital, ela é entregue, né, através de várias experiências que nós já tivemos. Então aí está um pouco do portfólio de projetos nossos, de clientes nossos, onde a gente já conseguiu pontualmente um projeto ou outro, somente na área de tecnologia, de dados, de analytics, de SAP, enfim. São experiências que a gente traz não só da área de tecnologia, mas da área de negócio também. Um conhecimento operacional de varejo, de indústria, de serviços, combinação entre eles. Então isso ajuda muito a construir a jornada junto com vocês. Esse conhecimento nosso de negócio, junto com o conhecimento de tecnologia e combinado com esse conhecimento de negócio e tecnologia da empresa, né, que é o cliente nosso no caso, essa combinação é bem interessante e bem bacana. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos entender que esse aqui é uma abordagem bem rápida, embora consumiu bastante tempo nosso aí, mas a ideia é a gente apresentar para vocês aí, quem tiver interessado, fazer um projeto pontual. A gente pode fazer algumas etapas bastante rápidas para testar as ideias. Estamos aí disponíveis para conversar e poder evoluir com vocês. Muito obrigado pela atenção.